Todos, tudo bem? Meu nome é Alessandra da Cunha Tavares, para quem ainda não viu os meus vídeos. Eu sou a aluna da licenciatura em matemática da Uninter, do Polo de Herval do Oeste. Eu estou fazendo meu estágio no modelo de extensão. Então, no modelo de extensão, eu precisava ter algumas horas de aulas gravadas, né? Eu escolhi os meus assuntos e o assunto do meu estágio, deixa eu pegar junto aqui no meu computador, porque eu não enxergo bem ali no celular. Então, eu vou acompanhar aqui do computador. A gente ser aluna, ser mãe, ser profissional não é fácil, né? Deixa eu dar um pause. Então, aqui, o assunto do meu estágio de extensão. Então, é o estágio supervisionado do ensino fundamental. Eu escolhi a história e evolução dos números matemáticos, estruturação da matéria nas diretrizes nacionais, LDB e BNCC, com ênfase na estruturação de um plano de aula na disciplina de matemática. Então, aqui no meu cronograma, dia 20 eu fiz a abertura, né? Eu, aluna Alessandra da Cunha Tavares, falando sobre as bases para o ensino da disciplina de matemática. Então, a gente verificou ali os fundamentos na LDB e exploramos a BNCC, antes da gente iniciar as atividades escolares de matemática, né? Então, ali a gente sabia quais os conteúdos adequados para cada ano do ensino fundamental antes de redigir um planejamento. Agora, hoje, a abordagem do tema é conhecendo a história da matemática, dando ênfase nos modelos de números utilizados para demarcar ou identificar as informações dos povos. Então, assim, entre eles eu vou representar o sistema de numeração egípcia, o sistema de numeração babilônica e os números romanos. E eu vou realizar ali, né, com material concreto, algumas atividades relacionadas a esses números, juntando as operações matemáticas do ensino fundamental, anos iniciais. Eu escolhi as operações matemáticas, né, de mais e menos, ou de somar e diminuir, né, que é o que eu achava que seria mais fácil para mim poder fazer esse vídeo aqui, expor o meu plano de aula. Porque não é fácil para ninguém, né, ficar falando, expor um trabalho, não ter um questionamento, não ter uma pergunta, não ter uma ajuda, né? Então, como a gente já havia dito, deixa eu só fechar a porta ali que tá vindo um barulho. Então, a dúvida dos professores, né, quando a gente entra no mundo da escola, né, no mundo escolar, quando a gente se torna professor, né, a gente tá louco para ir para a sala de aula, a gente tá louco para colocar os ensinamentos que a gente aprendeu em dia, né, a gente, né, gostaria sempre de fazer o melhor possível. E a primeira coisa, eu falo por mim, né, e por muitos colegas, que a gente se depara quando chega na sala de aula, é o plano de aula, né. Então, na última aula de estágio ali, que a gente explorou a BNCC e explorou a LDB, a gente viu assim que tem bases, né, para a gente estruturar um plano de aula. Eu fiz um plano de aula bem simples, então, né, para a aula que eu faria hoje, né, também estruturado na BNCC. Então, ali meu plano de aula, eu colocaria o cabeçalho da escola que eu tô lecionando, né, o nome do professor, né, Alessandra Cunha Tavares, eu. Qual é a etapa? 5º ano do ensino fundamental. O dia da minha atividade, então aqui é dia 20 do 1, deixa eu ver se é isso que eu coloquei no meu plano. Dia 21, então deixa eu mudar ali. Componente curricular, matemática e a temática dessa aula. Números. Onde que eu peguei essa temática da sala dos números? Lá na BNCC, na aba de matemática, no 5º ano, em números. Aí eu coloquei o meu título, né, surgimento dos números, e o objetivo.
Sistema de numeração decimal, leitura escrita e ordenação dos números naturais de até 6 ordens. Adição e subtração dos símbolos. Esse objetivo também está lá na BNCC, na parte que fala dos números, e a habilidade que também está lá na BNCC, na aba matemática, quinto ano, é o EF 05MA01, ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de centenas de milhar com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. Qual que é o recurso didático que eu vou utilizar? O vídeo, né, caderno, lápis de escrever, lápis de cor, régua e impressões, que eu já fiz previamente. O desenvolvimento é descobrir o surgimento dos números na forma que se conhece hoje e resolver as atividades propostas. Então, a carga horária dessa aula seria de 45 minutos, né, se eu fosse aplicar ela. Eu acho importante saber, né, a história ali de como, né, surgiram os números, né. Os alunos, eu acredito que tem uma certa curiosidade, né, de saber. Porque quando a gente puxa a história de qualquer disciplina, a gente agrega conhecimento, né. As coisas não estão aí, né, de forma cuspida e escarrada. Tudo tem um embasamento, né? Então, ali, eu vou contar um pouquinho, né, da história do surgimento dos números. Então, como se eu estivesse na sala de aula, mas eu vou me manter sentada e calma, sem fazer muita esterpolia, né? Porque não tem aluno aqui na minha frente. E daí, fazer de conta também, às vezes, né, foge. Então, eu vou explicar aqui, né? Então, eu irei desafiar os alunos, né, a pensarem sobre a história do número nas civilizações antigas. É o momento em que elas vão associar os seus conhecimentos prévios às suas hipóteses sobre os números, problematizando, né, em conjunto. De repente, eu posso formar um círculo em sala de aula, né? Ou sugerir também que eles façam em duplas ou trios, depende da sala que a gente pega, né? Qual que é a afinidade dele? O grupo é legal? Fazemos uma roda de conversa. Eles gostam de duplas, de trios, enfim, dependendo da sala de aula. Então, qual que é o conhecimento prévio? Começaria perguntando, vocês sabem como que antigamente era feita a contagem dos objetos? Como é que se escreviam os números? Lá na época das cavernas. Aí pode ser que algum aluno fale, né, que eram desenhados nas cavernas, que pintavam nas pedras, que existiam os risquinhos, né? Enfim, eu vou ter que ver qual que é o conhecimento prévio desses alunos, né? Depois deles contarem, de cada um falar qual que é como é que se imagina que criaram os números, né? Aí eu vou contar que houve um tempo que na nossa humanidade só se contava até o número 4. Toda a quantidade acima de 2 pares, né? 4, 2 pares, era chamada de muitos, e nessa época os homens não precisavam de matemática para viver. Eles apenas utilizavam do saber. Então, para descobrir ali a origem dos números, a gente precisa estudar um pouquinho da história humana e entender os motivos que possibilitaram aí a criação dos números, né? Então, qual será a origem dos números? Eu estou utilizando aqui no meu computador, né? Porque eu não tenho que utilizar, né? Para ter uma base, que como não tem aluno ali perguntando, eu vou utilizar a minha base aqui. Então, na verdade, a gente desconhece qualquer outro motivo que tenha gerado os números. Os grandes historiadores, eles fizeram várias descobertas, então não tem só um motivo, né? E principalmente foi o estudo das ruínas antigas, das antigas civilizações, dos antigos fósseis, essa linguagem escrita que existia nas cavernas, né, antigamente, ela avaliava o comportamento daqueles povos naquela época. Os homens primitivos, lá, né, da época dos dinossauros, lá dos primórdios, né, eles não tinham a necessidade de contar, pois eles precisavam somente retirar o alimento para sua sobrevivência. Então, assim, vinham lá, tiravam da natureza, faziam uma caça, a família comia, acabou. Amanhã tinha fome, fazia outra caça, a família comia, acabou. Depois da manhã tinha fome, ia lá, tirava uma fruta, a família comia, acabou. Então, eles não tinham necessidade de contar, né? Eles iam lá,
procurava o seu alimento e sobrevivia. A necessidade de contar, ela começou com o desenvolvimento das atividades humanas. Então, quando o homem ele deixou de ser caçador, de ser só predador e pescador de alimentos, ele começou a também plantar seus alimentos, fixar as coisas no solo, contar o seu rebanho, criar para produzir, para comer. Então, quando ele começou a trabalhar essa parte de produzir para se alimentar, aí que vem a necessidade de contar. Então, o homem ele precisou plantar, produzir alimentos, construir casa, construir proteções, domesticar animais. Então, ele precisou assim, de muitas modificações na sua vida e na vida da sua família. As primeiras formas de agricultura que se tem notícias foram criadas há 10 mil anos na região onde hoje nós chamamos de Oriente Médio. Deixa eu ver o que deu com a minha câmera. Isso, onde chamamos de Oriente Médio. A agricultura, então, ela passou a exigir o conhecimento do tempo, das estações do ano, das fases da lua. Então, uma das formas de contar foi criando o calendário. Contava-se as luas, contava-se os dias que foi feito tal plantio, até chegar na época da colheita. Na época ali, por exemplo, né, eles tinham rebanhos de ovelhas, né? O pastor ele usava várias formas para poder controlar o seu rebanho. Então, o que ele fazia? De manhã, ele soltava os carneiros e analisava lá no final da tarde se tinha sido algum roubado, algum comido por animal, algum se perdido, algum fugido, ou se havia, às vezes, vindo um carneiro de algum outro rebanho estranho. Assim, eles tinham, né, que saber de cada um dos carneiros, né? Então, o que eles faziam? Cada carneiro correspondia a uma pedrinha. Então, se eu tinha 100 carneiros, eu tinha que ter 100 pedrinhas. Então, eles carregavam um saquinho, né? Lembra tipo um boçal, assim, que os antigos falavam, né? Eles carregavam o saquinho com 100 pedrinhas. Então, de manhã, eles contavam 100 carneiros, cada carneiro era uma pedrinha. De tarde, eles iam lá com o saco de pedrinha, contavam, tirava o carneiro, uma pedrinha, tirava o carneiro, uma pedrinha, tirava o carneiro, uma pedrinha. Então, cada carneiro tinha que dar as pedrinhas. Sobrou pedrinha, sobrou 2 pedrinhas. É sinal que está faltando 2 carneiros ali na propriedade. Deu todas as pedrinhas e sobrou 3 carneiros. É sinal que tinha vindo carneiro estranho ali na propriedade. Então, cada carneiro é uma pedrinha. Então, imagine ali quem tinha 200, 300 carneiros. Tinha que andar com 200, 300 pedrinhas por dia. Então, ali foi se tendo a necessidade de pensar em números. A palavra que usamos hoje, o cálculo, ela é derivada, né, de uma palavra latina, cálculos, que significa pedrinha. Então, quando a gente fala assim, tem cálculos nos rins, é uma pedrinha no rim. Então, os nossos cálculos veio de origem pedrinha. Então, de repente, esse sistema de contar carneiro como pedrinha foi o que originou os cálculos que nós conhecemos hoje. A correspondência de unidade a unidade não era feita somente com pedras, mas era usado também nós de corda, marca nas paredes, talhes em ossos, desenho nas cavernas e outro tipo de marcação. Então, assim, nó em corda, como é que era feita, professora? Ele andava com uma corda, cada carneiro fazia um nozinho na corda. Eu tenho 2 carneiros, 2 nozinhos, 3 carneiros, 3 nozinhos, 4 carneiros, 4 nozinhos, 5 carneiros, 5 nozinhos. No final da corda, lá no final da contagem, vamos dizer que tinha 50 nozinhos. Então, sinal que ele tinha 50 carneiros. Aí, lá no final da tarde, ele ia lá contar os carneirinhos. Ele tinha um carneiro, um nozinho. Um carneiro, um nozinho. Tinha que ter os 50 nozinhos para os 50 carneiros. Também era uma forma de contar, para não andar com tanta pedrinha no bolso, né? Era até mais leve. E também, né, eles entalhavam as cavernas, né, faziam as marcas na parede. Então, enfim, lá na Inglaterra também, os talheres, que eram feitos de madeira, também eram usados para marcar quantidades e continuam sendo usados até hoje. Ali pelo século XVIII ainda se utilizavam muito na Inglaterra. E a palavra talhe significa corte.
Hoje em dia ainda usamos a correspondência de unidade a unidade. Mas e os números? Como surgiram os números? Então, no mundo oriental, a matemática tem a origem no Antigo Egito, ali no Império Babilônico, por volta de 3.500 a.C. Todos os impérios desenvolveram um sistema de contagem e medição, a fim de poder cobrar impostos dos seus súditos, organizar o plantio, a colheita e construir edificação. Outros povos americanos, como os incas, os astecas, também criaram um sistema bem sofisticado de contagem com os objetos. Então eu vou puxar aqui como é que era feita a contagem do número do Antigo Egito. Olha só que legal. Então aqui, ó, o número 1 era um traço vertical. A asa era semelhante a uma ferradura, ela representava o número 10. A corda enrolada, o número 100, a flor de lótus, o número 1000, o dedo levantado ligeiramente inclinado era o número 10.000, o girino 100.000 e o homem ajoelhado levantando os braços era 1.000.000. Para ver que interessante, quando a gente assiste alguns filmes antigos, tipo eu gosto de filmes de época, ou filmes históricos, né? E aqueles filmes também de ficção científica, né? Quando tem magia e tal, né? Sempre tem esses símbolos, né? Às vezes nas florestas, assim, sigam os símbolos. Eu já vi, por exemplo, essa corda enrolada, né? Que era para andar 100 passos ou andar 100 metros, depende da história do filme, né? Então, assim, é uma forma, né? Até hoje de se comunicar. Quem gosta ali da linguagem antiga, né? Que se comunica dessa forma. Então, que interessante, né? Os números deles eram hieróglifos. Então, era um sistema decimal e cada hieróglifo tinha um significado. É bem legal. Aqui, ó, tem um documentário, né? Então, aqui ele mostra os maias, que os maias também desenvolveram um tipo de sistema numérico, que era diferente dos egípcios. E era representado por 3 símbolos, sendo eles uma concha, um ponto e uma barrinha. Mas olha ali, ó, se a gente vê, é que deve ser uma concha, mas parece a corda enrolada dos egípcios. Então aqui, ó, é uma ruína, né? E eles descobriram aqui uma contagem, né? Com os sistemas de cunha, o sistema talhado na pedra, como era feito antigamente, né? Também teve o Império Babilônico. O Império Babilônico ele foi muito importante. Os símbolos deles até parecem os dos códigos Morse. Eles utilizavam um sistema decimal, pois não usavam apenas os dedos das mãos para contar. Eles também contavam as falanges dos dedos das mãos direita e da mão esquerda e conseguiam contar até 60. Esse sistema era chamado de sexagenal e a origem de divisão delas por horas e por minutos que conhecemos hoje vem aí desse Império Babilônico. Mas eles também formaram um sistema de numeração cuneiforme e escreviam os símbolos em tábuas de argila. Olha só o formato dos números babilônicos, que eles escreviam em formas de cunha, né? Então, eles tinham que talhar na argila esses símbolos aí. Olha só. Até o 1 dá pra ver, né? 1 é um símbolo. 2 símbolos. 3 símbolos. Olha lá o 4. O 4 são 3 cunhas em cima e uma cunha mais abaixo. O 5 são 3 cunhas em cima e 2 embaixo. Só que olha só o 9. 3, 6, 9. E o 19 é o 10 mais 9 cunhas. É interessante, né? Deixa eu ver ali, ó. Do 40 em diante que começa a complicar, né? Mas é bem interessante também. E aqui, deixa eu ver. Os maias. Olha aqui o tipo de numeração dos maias.
Esse aqui também é legal, né? Então, eles eram em forma de círculos e barras, círculos e barras, círculos e barra. E uma concha. Então, o 0 era a concha. O número 1, círculo. O número 5, barra. Então, aqui eu tenho o exemplo até o 19. Então, vamos ver o que mais. Depois que os povos eles foram ali inventando seus sistemas de contar com símbolos, com cunhas, hieróglifos, enfim, né? A matemática, né? Os números em si, eles foram se aperfeiçoando, né? E lá na Grécia Antiga, que houve relatos ali de cálculos matemáticos, né? Os gregos eles usavam a matemática tanto para fins práticos como para fins filosóficos. E um dos requisitos para estudar a filosofia era o conhecimento da matemática, principalmente da geometria. Então, eles teorizavam, né, a respeito da natureza dos números, classificando-os em pares, ímpares, primos, compostos, em números amigos e números configurados. Assim, desta maneira, os gregos eles conseguiam fazer da matemática uma ciência de princípios, né? Vários matemáticos gregos, enfim, criaram conceitos que são ensinados até hoje, né? Como o Teorema de Pitágoras ou o Teorema de Tales. Em todo o ensino ali fundamental, fora os números que nós conhecemos hoje, um dos números que se trabalha muito são os números romanos. Olha aqui. Os números romanos, eles são utilizados mundialmente, né? Até hoje. Os romanos, eles sempre aplicam as descobertas dos gregos nas construções, né? Então, como os aquedutos que tiveram ali participação dos gregos, né? A rede de estradas, a cobrança de impostos, enfim. Os números romanos, eles eram simbolizados por letras e o seu método de multiplicação facilitou o cálculo de cabeça. Atualmente, os números romanos estão presentes nos capítulos dos livros e indicando os séculos. Então, aqui, vamos ver aqui os algarismos e a sua equivalência escrita em números romanos. Então, a letrinha I, maiúsculo, é o número 1. 2 Is é o número 2, 3 Is é o número 3. O 4 é o I e o V, o 5 é o V. O X representa o 10. O L representa o 50. Opa, deixa eu voltar. O L representa o 50 e o C representa o 100. Que legal, né? Os números romanos são utilizados até hoje, né? Depois eu quero fazer uma brincadeira com os alunos aí com os números romanos, mas agora eu vou convidar vocês a assistir um videozinho bem legal, né? Sobre essa explicação de como surgiram os números. Um vídeo que eu vou passar para a turma assistir, para eles terem uma consciência, assim, de como surgiram os números, explicados bem melhor do que eu consigo explicar, né? Então, aqui é um vídeo que está no YouTube, a história dos números das pedras. Deixa eu colocar aqui. Você compra e parte do dinheiro volta para você. Baixe agora, super aplicativo Magalu. Olá, eu sou a Prodani e hoje vamos falar sobre a história do computador. Olá, pessoal. Não Lembro é isso, que na aula desculpa. passada falamos sobre É a história dos números. Alguma coisa deu errado aqui, deixa eu ver. Agora sim, ao vivo. História dos números. Das pedrinhas ao computador. Adições, subtrações, multiplicações, divisões. Hoje em dia, os estudantes passam boa parte de sua vida escolar aprendendo a calcular. Mas que época! Números em tudo. Códigos de barra, cartão de crédito, telefones. É preciso uma memória e tanto. No entanto, contar nunca foi tão fácil. Brincadeira de criança. Por isso os adultos preferem a calculadora. A história começa há 5.000 anos e mesmo antes.
Imagine que você cuida de carneiros. Nem papel, nem lápis. Mas você pode contar com pedrinhas. Você sabia que a palavra cálculo significa simplesmente pedrinha? 3 carneiros, 3 pedrinhas e assim por diante. Além disso, a natureza nos dotou de um instrumento de cálculo, os 10 dedos. Mas como se lembrar do resultado? As pedrinhas, pelo menos, podemos guardar no bolso. Um dos gestos mais antigos do mundo era o de gravar nos ossos tantos riscos quanto fossem os carneiros. Os caçadores do período paleolítico assim anotavam suas caças. Não nos esquecendo dos nós da corda, para contar os dias ou as distâncias percorridas no mar. Mas o rebanho cresceu e para fazer a troca é preciso contar os carneiros. Contá-los de um a um é muito cansativo. Mas suponhamos que seu passatempo favorito é separar as pedrinhas por cor. Este joguinho lhe dá uma ideia, a ideia de grupo. Por exemplo, você decide que 4 pedrinhas brancas é igual a uma marrom. Inventando o cálculo sobre base 4, aliviará o seu bolso. Qualquer base para o grupo dará no mesmo. Nós ainda contamos as horas segundo o sistema mesopotâmico, de base 60. A 60 segundos passamos a 1 minuto, a 60 minutos passamos a 1 hora. Mas talvez por termo 10 dedos, a base 10 se impõe sobre as outras. É sobre a base 10 que funciona o ábaco chinês. Repare o que acontece em torno da barra central. 1, 2, 3, 4, 5 unidades embaixo é igual a uma em cima. Mais uma, 2, 3, 4, 5 unidades embaixo, mais uma em cima. 2 bolas é igual a 10. Passamos assim a dezenas. Assim, ao contarmos os pontos de um jogo, nós os reagrupamos em 5. É mais fácil para calcular. 3.000 anos antes de Cristo, primeira escrita dos números. Os romanos utilizam seu alfabeto. I igual a 1, V igual a 5, a forma da mão. C maiúsculo, inicial de 100. M, inicial de 1000. Aprendemos estes números na escola porque ainda estão em uso. Mas calcular por escrito é muito complicado. Os romanos utilizam o ábaco para contar. É por volta do ano 700 que os hindus do norte da Índia têm a ideia de um alfabeto específico para os números. 10 sinais para representar todos os números e apenas os números. Os árabes trouxeram esta grafia revolucionária para o ocidente no século X. O zero representado no ábaco chinês pelo vazio finalmente encontrava sua representação. Agora voltando, os números árabes permitem as operações escritas. Mas para calcular grandes somas, enquanto os chineses não têm qualquer problema com seu ábaco, os ocidentais ainda engatinham no século XVII. Blaise Pascal é mais conhecido por seus escritos filosóficos. Mas você sabia que o pai dele era comissário de impostos e passava as noites em claro fazendo cálculos? É para ajudá-lo que Pascal, aos 16 anos, inventa a primeira máquina de calcular, a Pascalina. Uma máquina mecânica composta de uma série de rodas dentadas que permitem trocar os números de uma coluna a outra, no caso de contas com o resto. Em 1887, o fundador da IBM, Hollerith, para fazer o recenseamento da população americana, associa pela primeira vez o cálculo e a programação. Ele introduz a eletricidade no mecanismo de cálculo. Em 1945, o primeiro computador aparece, baseado no sistema binário. Você sabe como funciona uma lanterna a pilha. A corrente passa, damos a isto o valor 1. A corrente não passa, damos a isto o valor 0. Agora com 2 lâmpadas. As 2 acesas, 0, 0. Uma apagada, outra acesa, 0, 1. Uma acesa, outra apagada, 1, 0. 2 acesas, 1, 1. Agora imagine o número de combinações possíveis se ao invés de 2 lâmpadas tivermos milhões. É exatamente este princípio que é aplicado sobre os poucos centímetros quadrados de um circuito integrado. Hoje em dia, qualquer computador em um escritório permite calcular, escrever e também ter sons e imagens digitalizados. Pois sua potência de cálculo é muito maior do que a daquele primeiro computador que pesava 30 toneladas. Nossa querida calculadora já é coisa do passado. Então, veja bem, né? A nossa primeira calculadora foi chamada de Pascalina, né? Então, vamos vir aqui, vamos voltar lá no meu trabalho. Então, ali, né, depois de passar esse vídeo para os alunos, né, que eles tenham uma ideia aí de como que é a história dos números, né, como é que contavam os rebanhos, né. Ainda nos contamos nos dedos sempre, né, muito, é uma opção. Como que foi criada a primeira calculadora, né.
Depois da gente repassar isso com os alunos e tal, né? Aí a gente apresenta, então, o sistema arábico. Os nossos números são árabes, o 1, o 2, o 3, da forma que conhecemos hoje, né? Então, aqui, ó, o sistema hindu, o sistema árabe da Espanha, o italiano e o nosso sistema arábico atual. Então, quando a gente fala, né, escreva os números indo-arábicos. O que é isso, professora? É os números da forma que conhecemos hoje, né? Então, ali, ó. Pense em todos os números que você já escreveu, pensou ou leu. Já pensaram? Então, todos eram representados utilizando símbolos hindus, que hoje a gente conhece como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses números, a gente consegue produzir ou fazer todos os outros números infinitamente. Em cada número, eles aparecem em uma posição específica, que diz se eles valem unidades, dezenas ou centenas. Por exemplo, o número 123, né? Então, deixa eu pegar uma folha aqui. Então, se eles são unidades, dezenas e centenas, então, por exemplo, aqui, o número 123. Então, aqui a gente sabe que o primeiro é uma centena. Então, o número 1 aqui, ele vale o 100. O número 2, ele é uma dezena. Então, ele é o número 20. E o número 3, ele é uma unidade, ele vale 3. Então, aqui, ó, 100, né, e 23. Então, unidade, dezena e centena. Hoje em dia, nós já conhecemos isso, né, vocês já aprenderam isso ali nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, por que foi feito isso, essa junção, né? Para diminuir a quantidade de símbolos, né, antigamente. Então, já facilitava muito. E o sistema indiano também permitiu isso calcular-se mais rápido, né? Então, assim, o árabe, ele teve um árabe ali, o Al-Khwarizmi, não sei falar o nome dele, né? Ele decidiu se dedicar ao estudo da matemática hindu. Então, para espalhar a novidade, ele escreveu um livro com detalhes dessa numeração, que é essa imagem que vocês estão vendo ali. Como o sistema foi criado pelos hindus e divulgado pelos árabes, ficou conhecido como o sistema indo-arábico. Portanto, facilmente chegamos ao sistema que utilizamos hoje. Como a gente pode ler, a numeração, ela, da forma que ela é hoje, ela passou, né, foi aceita por vários formatos em milhares de anos. E o homem já contou em diversas formas, né? Então, aqui, ó, lá em 13 anos de Cristo, olha como é que era o número 1, era um traço. Depois no hindu ele passou um dedo invertido, levemente levantado. Depois no árabe e na Espanha também era um traço, no italiano era um traço. E o número 1 atual ficou um traço como aquele biquinho, né? Então, assim, olha só como é que é legal, né? Qual que é o trabalho que eu vou propor para os alunos, né? Então, a prof já vai trazer aqui os sistemas dos números e a gente vai brincar um pouquinho. Então, aqui eu tenho os números romanos, né? Eu tenho os números babilônicos, olha aqui. Aqui eu tenho os números egípcios, né, que são os símbolos. E aqui os números em forma de cunha. Aí eu posso deixar isso aqui, né, para os alunos, né? Posso pendurar aqui na minha parede, né? Eu não vou pendurar, porque vou conversar aqui com vocês. Então, o que eu fiz? Eu propus, né, fazer cálculos matemáticos de soma e de subtração.
Então, eu peguei vários símbolos, né? Vários símbolos. Deixa eu puxar as fotos aqui para vocês verem. Então, ali, eu imprimi, né? Depois que eu imprimi, eu colei numa folha mais durinha, aqui numa cartolina amarela, né? Recortei eles, né? E fiz ali vários símbolos. Então, aqui tenho vários números, né? Esse aqui é o sinal de menos, não. Os sinais de mais e menos eu coloquei em separado aqui, ó. Mais e menos. Então, aqui, ó, eu fiz vários números, né? Então, como eu vou ter ali grupos, ou duplas, ou trios em sala de aula, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai pescar, né? Cada equipe vai pescar alguns símbolos. E a partir desses símbolos vão pegar uma das operações matemáticas e vão resolver os seus cálculos. Como eu vou ter disponível isso aqui na parede para eles, eles vão poder circular na sala, ir lá olhar qual que é o que o símbolo equivale a qual número, e daí vão fazer as atividades. Então, vamos lá. Vamos fazer de conta que eu sou uma das duplas, né? Então, eu vou pescar ali um símbolo. Eu pesquei esse símbolo aqui. Então, de qual... esse número aqui, ele faz parte de qual cultura? Ah, ele faz parte da cultura egípcia. Qual que ele é? Então, ele é aqui, ó, a flor de lótus. Se ele é a flor de lótus, ele equivale ao número 1000. Então, meu primeiro símbolo aqui, flor de lótus. Então, ele equivale ao 1000. Então, vamos fazer ali o meu cálculo. 1000. Qual operação de matemática que você pegou? Tanã, menos. Então, eu vou diminuir. 1000 menos. E agora, qual que eu vou achar? Qual que é o outro símbolo? As duas barras. Aí eu vou correr lá, vou olhar. As duas barras faz parte aqui do sistema egípcio? Não. Faz parte aqui dos sistemas de cunha? Não. Ah, ele faz parte aqui do sistema, deixa eu ver, acho que é o dos maias. Então, aqui, ó, duas barras, eu vou tentar encontrar onde é que tem duas barras aqui, ó. É 10? Duas barras é o número 15. Então, se duas barras é o 15, então eu vou colocar lá 1000 menos o 15. Aí eu posso fazer mais operações ainda, se eu quiser, né? Então, a minha flor de lótus, que valia 1000, menos as minhas duas barras, que valiam 15, deu 985. Que legal! Olha só que interessante esse daqui, né? Esse sistema aqui. Então, assim, ó, uma barra vale 5. O número 1, uma unidade, ela é o círculo. Então, assim, ó, uma barra mais o círculo, 6. Uma barra mais 2 círculos, 7. Duas barras, onde é que tá aqui, ó? Duas barras, 15. Olha só, duas barras mais um círculo, 11. Tem tudo, tem um nexo, né? Que legal. Então, vamos lá. Aí, vamos escolher lá mais uma operação. Agora, vamos fazer uma mais difícil, com duas operações matemáticas. Ah, eu achei a corda enrolada. Então, ela faz parte de qual? Ela faz parte aqui do egípcio. Então, a corda enrolada, ela equivale ao número 100. Então, eu vou colocar aqui no meu caderno o número 100. Qual a operação? Mais. Então, 100 mais. Qual outro símbolo que vocês vão pegar? Olha só, nossa, que coisa estranha. O que que é isso? Esse aqui eram os símbolos de cunha.
quando eles entalhavam isso aqui nas pedras, nas cavernas. Então, eles vão até lá onde que a professora fixou e eles vão achar esse símbolo aqui. Será que tem? Deixa eu ver quantas cunhas tem aqui. 1, 2, 3, tem 3 em cima e 2 embaixo. Olha aqui, 3 em cima e 2 embaixo. Então, é o número 5. Então, minha operação aqui eu tinha pego 100 mais 5. E, nossa, peguei outro símbolo de cunha. Olha só. Qual será que ele se parece, esse daqui? Vamos procurar. 2 deitados e 2 de pé. Olha aqui, ó. Bem parecido com o número 22. Então, aqui 100 mais 5, qual que é a operação? Menos 22. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho 100 mais 5 menos 22. Qual que é o meu valor? Aí na sala de aula também a gente pode, né, colocar dezena junto com dezena, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, né? Então aqui os símbolos que eu encontrei, né, que são a corda, mais o número 5, mais menos o número 22, eu cheguei aqui a 83. Então, esse seria aqui, ó, meu material concreto. Tem vários, né? Vários números aqui, vários símbolos. Eu tenho certeza que causaria um grande alvoroço em sala de aula. Ah, eles iam pescar os símbolos, eles já iam correr lá, procurar nas folhas de que é aquele símbolo, né? Aí eles iam lá, já ia correndo olhar. Eu colocaria, né, pendurado no quadro, faria as equipes e deixaria que eles circulassem à vontade em sala de aula, né? Circulem, vão lá, olhem, vejam, procurem os símbolos. A gente poderia também fazer uma escala ali deles colocar, de fazer uma pontuação, né? Quantas operações cada grupo conseguiu fazer, né, descobrindo ali os símbolos, né, poderia colocar todos os símbolos, né, fazer ali um circuito, né, de tantos cálculos, operações mais, menos, mais, né, fazer um circuito. Eu acho que causaria um grande alvoroço na sala de aula, e eles iam também, né, aprender ali a evolução dos números e ver até onde chegou o nosso número arábico que nós temos hoje, né. Então, assim, a evolução dos números, eu acredito ser bem importante, né? Então, aqui vem de encontro ao planejamento que eu fiz, né? Então, a minha aula, ela duraria de 45 minutos, porque a partir do momento que, ó, nós vamos ter, né, ter o vídeo, eles vão assistir o vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o vídeo, né? A gente pode até fazer um sistema de contagem nós, né? Um grupo faz o sistema de contagem nós, o outro grupo faz o sistema de contagem no risquinho. Ah, vamos contar aí quantos lápis tem na sala, quantos tem caneta vermelha, quantos tem caderno da cor com a capa preta, por exemplo. E cada um ia fazer um sistema de contagem, cada dupla, né? Isso movimenta um pouco a turma, né? Ah, eles veem que tem outro sistema de contar, né? Esse sistema dos nozinhos é interessante porque meu avô contava nos nozinhos, né? Então, meu avô vivia com o bolso cheio ou de palha de milho, cheia de nozinho, ou com barbantes, né? Aqueles barbantes de amarrar salame que a gente tinha, né? Ele sempre tinha os nozinhos. Ah, por quê? Porque ele contou quantas covas de milho tal que ele plantou, quantas covas de feijão tal que ele plantou. Ah, às vezes ele queria plantar uma cultura diferente, uma abóbora diferente no meio do milho. Então, eu plantei 18 covas. Daqui 15 dias ele ia olhar para ver se
se a cigarrinha, né, se os insetos não tinham comido as covas dele, né? Então ele sempre tinha marcado. Não sei como é que ele se organizava depois, né? Mas ele sempre tinha os nozinhos no bolso. Então, assim, não vem de muito antigamente, né? Essa técnica ainda, pelos meus antepassados, eles utilizavam os nozinhos, né? Então é interessante, daí ali também a gente pode começar a pesquisar unidades de medida, né, e tal. Mas o meu objetivo ali do quinto ano do ensino fundamental era mostrar para eles como para eles, né, como que surgiu os números, como que é a configuração dos números da forma que nós conhecemos hoje em dia, né? E resolver as atividades propostas, né? Então, assim, o plano de aula ali foi bem simples, né, de ser feito, né? Com as bases, habilidades, os objetivos na BNCC, né? Não tem, assim, grandes segredos da gente escrever ele. Claro que eu posso colocar mais habilidades, claro que eu posso preencher com objetivos gerais da minha aula, né? Eu posso incrementar ele, né? O meu plano aqui ficou magrinho, né? Ficou bem magrinho, né? Mas assim seria o mínimo do mínimo do mínimo que um plano deveria ter, né? Como professor, eu acho que seria uma grande experiência, né? Dar aula de matemática ali para um quinto ano, poder ali esboçar, né, as formas que apareceram os números, né? Eu poderia também trazer um ábaco para eles, quem sabe, mostrar, né? Por exemplo, esse daqui, né? Esse aqui é um material bem simples, né? Umas borrachinhas, né? Então, aqui tem várias cores, né? Então, a gente poderia aqui trabalhar aqui, que cada cor é um valor, né? Poder trabalhar aqui com eles. Olha só. O roxo, ele tem 1, então, uma unidade. O branco, ele tem 2, o cinza 3, o rosa 4, o amarelo 5, o verde 6, o laranja 7, o azul 8 e o 9 vermelho, né? Então, se esse daqui vale 9, por exemplo, né, mais o branco vale 2, quanto que dá? 11. Então, assim, era de repente formas de contar, né? Lembra que no vídeo ele colocou ali, se cada pedrinha amarela branca valesse 4. Então, a gente também pode colocar as regras do nosso jogo. Então, cada uma dessas aqui vale 4. Então, uma dessa aqui com a cinza que vale 3, por exemplo, a nossa regra. Então, 4 mais 3, 7. Ou 4 menos 3, 1. Enfim, né? Dá pra... Isso aqui é número? Não, isso aqui não é número, isso aqui é um objeto, isso aqui é um símbolo. Mas através desse símbolo aqui, a gente vai criando a contagem, né? Um sistema de contagem dos números. Então, assim, tudo é válido, né? Eu acredito que se a gente tiver um pouquinho de imaginação, né? E conseguir ali colocar em sala de aula esse trabalho e deixar que eles executem, né? Que os alunos executem, né? Ele vai fluir, vai surtir efeito. E eu acho bem interessante eles conhecerem aqui nas configurações dos números. Os romanos. O número romano é importantíssimo, né? A gente não pode se esquecer dos números romanos, porque eles estão, né, presentes em embalagens, eles estão presentes nas legislações, eles estão presentes ali nas páginas dos livros. Então, assim, o aluno ele tem que se perguntar, aquilo é uma letra ou aquilo é um número? Ele é uma letra, mas também é um número. Por quê? Porque você viu lá a configuração dos números romanos, como os números romanos surgiram, como se utilizamos os números romanos até hoje. Então, assim, a gente pode, né, explorar essa questão dos números ali sempre. Então, esse foi a minha... tô até nervosa, né, porque não é fácil ficar falando, de repente a gente repete coisas, né, que não deveria. Então, essa seria a minha segunda aula do meu estágio de extensão, né? Então, conhecendo a história da matemática, dando ênfase nos modelos numéricos utilizados para demarcar e identificar as informações dos povos. Então, ali apresentei o sistema de numeração egípcia, os babilônios e os romanos. E daí, utilizamos aí uma dinâmicazinha, né? Para juntar as operações matemáticas, identificando ali
os diferentes tipos de números ali pelos povos, né? Eu até acho que não é por nada, mas eu acho que se eu der aula de matemática um dia para o 5º ano e eu chegar nessa matéria, com certeza eu vou fazer essa atividade aqui com eles, porque eu acho que assim vai gerar a vontade deles conhecer, né? E eles vão ir até as folhas ali que eu vou pendurar no quadro, e eles vão tentar lá reconhecer sim esses tipos de números. Ok, então, um abraço a todos. A minha próxima aula do estágio de matemática e do nível fundamental, então ela vai acontecer aqui dia 22, né? E eu vou finalizar o planejamento de aula com as operações matemáticas do ensino fundamental, nos iniciais e finais, utilizando objetos do cotidiano escolar, explorando a curiosidade, a facilidade e aplicando as regras de cálculo matemático. Beleza? Então, abração, até mais.